Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará, pregador da Palavra de Deus, da graça genuína. E hoje eu irei ministrar mais uma palavra com o tema Principado e Potestade. Hoje irei ministrar uma palavra com o tema Principado e Potestade, que está escrito em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11 e 12, certo? Nós vamos hoje usar esta palavra para ministrar para todos aqueles que precisam aprender um pouco mais da palavra de Deus. Convido a todos vocês que ainda não são inscritos no canal Evangelho da Graça, que possa se inscrever no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, no canal do YouTube. E quem quiser fazer uma visita também no meu Instagram, ou mesmo entrar em contato conosco para tirar suas dúvidas, deixei o link aí na descrição do vídeo, tá bom? E você pode entrar em contato conosco pelo link, certo? Tem o link aí do WhatsApp, tem o link do Instagram e tem o link também do nosso canal. Então você pode já se inscrever e ver todas as mensagens também lá no canal Evangelho da Graça em Fortaleza. A mensagem de hoje, ela tem o tema Principados e Potestade. Muitos anos, hoje eu já estou com meus 38 anos de idade, e desde o começo, desde o princípio, eu ouvi falar que principado e potestade era demônio. Todas as vezes que a gente ia para as chamadas igrejas, os pastores pregavam dizendo que principado e potestade era demônio. Até então, que nós achavam que isso era real, que esse principado e essa potestade era exatamente demônio. E nós continuávamos sendo enganados e enganando outras pessoas pelo fato que nós entendia desta forma que eles pregavam. Só que os nossos olhos foram abertos, a nossa mente foi ativada e chega um momento em que a nossa mente sendo ativada, nossos olhos sendo abertos, agora nós já não somos mais enganados por esse sistema maldito, esse sistema cruel que a cada dia engana as pessoas. Mas nós acabamos agora entendendo, muito alegre nessa noite, finalmente, depois de alguns... entendendo a palavra de Deus, e agora nós ministramos ela, melhor dizendo, a palavra de Deus com entendimento e com sabedoria, e tirando o medo das pessoas, que antigamente nós também vivia debaixo desse medo de principados e potestade, medo desses demônios que habitavam nas regiões celestiais, que era o nosso entendimento. Graça e paz a todos os amados que estão chegando agora na ministração da palavra de Deus. Então, quando nossa mente foi aberta, nossos olhos foram iluminados, nós entendemos verdadeiramente que esses principados e potestade não era demônio, mas a religião, ou até hoje é pregado na religião, que esses principados e potestades são demônios que habitam nas regiões celestiais e estão guerreando contra os anjos e contra você mesmo. Mas quando você passa a ler verdadeiramente a palavra, você vai entender que esses principados e potestade não são demônios, mas foi pregado para nós desde o princípio que era exatamente demônios que perturbavam você ou que tentavam roubar a sua bênção. Mas hoje nossos olhos foram abertos e nós não somos mais enganados. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme
contra as ciladas do diabo. Interessante que quando lê esse versículo, eles não atentam para o histórico, ou melhor dizendo, não vão buscar uma origem, que esse diabo aqui não era um ser espiritual, ou melhor dizendo, era um ser que perturbava as pessoas. Eles não entendiam que esse diabo aqui era um sistema que existia na época de Paulo e que ele falou exatamente sobre o diabo. O versículo de número 12 diz assim: pois não é contra carne e sangue, não é contra carne e sangue que eu vou lutar, esmurrar, bater, matar. Não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo. O príncipe deste mundo que Paulo estava falando. Que mundo é que Paulo estava falando? O mundo em que ele estava vivendo. E ele vai mais além dizendo assim, ó: destas trevas, contra as hostes espiritual da iniquidade nas regiões celestial ou celeste. Então, quando nós passamos a entender o que é um principado, o que é uma potestade, o que é uma hoste espiritual da maldade, aí nós desclassificamos que um dia existiu um diabo como ser. Nós desclassificamos que não existiu demônios como potestade ou como principado. Porque quando você começa a entender o que é um principado, você vai entender que o principado não era um demônio, e sim príncipe. Porque a palavra principado, ela vem da etimologia de príncipe. Então, quando você pega e entende que o principado vem de príncipe, vai se entender que existia um reino ou um governo. A palavra principado é o principado de um território governado por um príncipe, e diferente de um reino, ou melhor dizendo, é diferente de um reino que é governado por um rei. Principados são geralmente microestado ou microestado, um estado pequeno, ou seja, países muito pequenos, ou uma cidade ou estado, ou distrito de uma nação, monarquia, melhor dizendo, monarquia. Então, se existe um governo chamado de príncipe ou principado, na realidade o principado era um governo de um local pequeno, ou uma cidade pequena, ou uma monarquia pequena, um estado pequeno, e aí ele era um principado que governavam aquele estado. Era isso que Paulo estava falando, mas a religião, ela tem cegado o entendimento das pessoas para trazer para eles, para poderem enganar as pessoas e poder arrancar dinheiro do bolso das pessoas que lhe assistem, das pessoas que lhe servem. E aí o que acontece? Até hoje, eles estão colocando na mente das pessoas, até hoje eles massacram as pessoas, dizendo que esse principado é exatamente um demônio, ou demônios que habitam nas regiões celestiais e impedem que a sua bênção chegue até você. Potestade. Eles dizem que potestade é a mesma coisa de demônio, só que na realidade potestade atribui, ou é um atributo, ou uma condição de que quem manda, ou impõe sua vontade, poder, potência, força e ordem. Então nós podemos hoje entender quem são as potestades que hoje habitam sobre a terra. Aqui em Fortaleza, aonde nós habitamos, temos uma potestade que é chamado de Camilo Santana. Camilo Santana é uma potestade hoje porque ele tem poder, potência.
ele é um cara poderoso porque ele é o governador do estado do Ceará. Então ele é uma potestade. Temos outras pessoas também que hoje habitam aqui no estado do Ceará que também são potestade. Potestade é alguém que tem poder governamental, poderes que governam. Então eles são uma potestade. Hoje, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele é uma potestade, porque ele tem o poder nas suas mãos de governar. Então era isso que Paulo estava querendo dizer. Mas distorcem, ou ele na realidade entorcem a verdade em mentira, engana as pessoas e as pessoas vivem enganadas. Aí você me diz assim: Chagas, na realidade você está enganado sobre o que você está falando. Por que eu estou enganado? Porque você está falando de coisas que você não conhece. Porque potestade é espiritual. A potestade ali era demônio. Então, Jesus, ele foi o príncipe dos demônios. Então, Jesus foi o governador dos demônios. Jesus, ele foi o cara que governava todo esse poder governamental que é chamado de principados e potestade. Por quê? Porque o próprio Isaías, no capítulo de número 9, versículo de número 6, ele chamou Jesus de principado ou de governo. Leia comigo em Isaías, capítulo de número 9, versículo 6. Olha o que está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Os demônios estão sobre os seus ombros. Se por acaso, principado e potestade é demônio, então os demônios estavam onde? Sobre os ombros de Jesus. Mas ele vai dizer mais na frente, ó: e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu e um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Está escrito governo. Está vendo como principado ou potestade, ou melhor dizendo, potestade é um governo? É alguém que tem poder. Então Jesus, ele veio como rei. Jesus, ele veio como governo. Ele veio como poderoso. Ele veio como príncipe da paz. Mas quando não se entende que Jesus, ele era exatamente um governo ou um principado, se entende que ele, que na realidade, aquilo que Paulo estava falando em Efésios capítulo de número 6, versículo 11 e 12, se coloca como fosse demônio. Mas o interessante é que você não atentou para ler a história ou os versículos antes, para entender se Paulo estava falando sobre um governo terreno ou estava falando sobre mesmo um reino espiritual, um governo espiritual. Paulo estava falando sobre o governo terreno. Veja comigo, versículo de número 1 do capítulo 6 de Efésios. Para ver se você entende, abre seus olhos, o seu entendimento. E entende que aquilo ali não era demônio, que não era principado e potestade, não era demônio. Olha o que é que diz aqui, ó. Versículo 1. Filho, obedeceis aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 3. Para que te vá bens e seja de longa vida sobre a terra. Um mandamento com promessa que Paulo estava falando aos Efésios. Versículo de número 4, vamos lá, versículo de número 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e na
admoestação no Senhor Jesus. Versículo 5. Quando a vós outros servos, pessoas que serviam, que tinham seus senhores, obedecei os vossos senhores segundo a carne. Falando de quê? De reinos material, de reinos da terra. Não estava falando de um reino espiritual. Não estava falando de demônios ou de um reino espiritual. Continuando. Com temor e tremor, na sensibilidade ou na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Versículo de número 6. Não servindo à vista, como para agradar homens. Não servindo à vista, como para agradar homens terra, material, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homem. Era governo ou era reino espiritual? Governo. 8. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, que seja servo ou que seja livre. Versículo de número 9. A vós, senhores, governador ou príncipe, a vós, senhores, de igual modo, procedei-o para com ele, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como do vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas, todos são iguais. Tanto branco, quanto preto, quanto escravo, quanto livre, quanto Senhor, quanto todos são iguais perante ao Senhor. E quando você começa a ler isso, você vai começando a entender, a sua mente começa a abrir, porque Paulo estava falando, dando conselho a quem? Aos pais, aos filhos, aos servos, aos escravos e aos livres. Estava dando conselho para que eles obedecessem quem? Os principados e potestade, que na realidade não era demônio, era o príncipe daquela região, daquele local, era o governo daquele local que teria que obedecer. Hoje nós, aqui em Fortaleza, Ceará, estamos obedecendo ou estamos debaixo de uma ordem do governo do estado. Não podem abrir o seu comércio a partir das 10 horas, porque estamos debaixo de uma ordem chamada Covid-19, ou melhor dizendo, estamos passando por uma pane aí do Covid-19 e ainda estão cumprindo essa ordem do governo do estado. Quem desobedecer é multado. Estamos debaixo de uma potestade, de uma potência do governo. E aí nós não podemos tomar nenhuma decisão além dele. Versículo 10. Paulo falando aos Efésios: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí agora, Paulo, para fazer esse povo lá de Efésios entender o que estava acontecendo e sobre o governo que estava sobre ele, ele faz uma analogia e colocam pega as estruturas da Roma, que a Roma é quem tomava de conta naquela época, e ele vendo os soldados romanos, e ele diz que o povo daquela época, no caso os efésios, os irmãos, eles podiam se revestir também do poder do Senhor, e ele usou uma terminologia de dizer que eles usassem umas armaduras como os soldados romanos também usavam. E aí ele diz, versículo de número 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firme
contra a cilada do diabo. O diabo aqui era o sistema que operava naquela época. O diabo aqui não era um ser espiritual ou também não era um ser que habitava sobre a terra, uma criatura. Não. O diabo aqui era sistema. É a mesma coisa que hoje nós temos um sistema que opera em nosso estado e que domina. E que eles fazem ou obriga você a viver de acordo com o que eles vivem. Aí o versículo 12, Paulo vai dizer quem era esse sistema que estava operando sobre a terra. Quem era esse sistema? Aí ele diz, revesti-vos de todas, melhor dizendo, o 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é a nossa luta, e sim contra o sistema. Qual é o sistema? Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Que mundo era esse? O mundo em que Paulo estava vivendo. Dominadores deste mundo. Se for levar para os dias atuais, fazendo uma esticologia, ou fazendo digamos, futurístico, podemos dizer este mundo. Então este mundo é o mundo em que estamos vivendo hoje. Mas só que não era esse mundo de hoje, era o mundo que Paulo estava vivendo naquela época lá. Mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Quem são as forças espiritual do mal naquela época de Paulo? Podemos dizer que eram os religiosos, podemos dizer que eram os pastores, podemos dizer que era quem estava no lugar de Deus na terra, que hoje ainda existem os pastores, os apóstolos, os homens que dizem que eles oram para que o milagre aconteça. Quem são os homens? Quem é essa força espiritual do mal hoje nos dias atuais? São todos aqueles pastores que faz campanha vendendo óleo, são todos aqueles pastores que faz campanha vendendo fita, são todos aqueles pastores que faz campanha vendendo vassoura ungida, são todos aqueles pastores que vendem álcool em gel ou feijão abençoado, e isso são chamados aqui, se formos levar para uma esticologia ou para o futurístico, vamos futurizar a coisa, são todos esses que vendem indulgências, que vendem toalha abençoada, que vende lenço, que vende terra santa, água benta e outras coisas más. Imagina na sua cabeça aí, quem são eles? São esses que são chamados de força espiritual do mal, porque eles não estão levando você para o bem, mas levando você para o mal. Quantas pessoas não perderam casa? Quantas pessoas não perderam seus carros? Quantas pessoas não investiram pesado na tal de fogueira santa? Quantas pessoas não compraram terra de Israel? Quantas pessoas não compraram aí o feijão ungido para ser curado do coronavírus? São essas pessoas que são chamados de força espiritual do mal nas regiões celestes. Aonde é que fica as regiões celestes ou as regiões celestiais? Muitos pensam que é o céu mesmo. Só que a região celeste fica aqui, ó, na nossa metanoia. A região celeste é a nossa mente, aonde nós somos induzidos, aonde nós somos colocado um entendimento. É exatamente a região celeste fica aqui na nossa cabeça. Então, quando eles iludem você ou faz uma lavagem cerebral na sua cabeça, faz você entender que todas aquelas coisas que eles fazem são exatamente para o teu bem, na realidade eles estão desviando você do bem para o mal. Então são chamados de força espiritual do mal, que habitam nas regiões celestiais. São eles que levam a acreditar que eles têm contato diretamente com Deus, e você não. Mas só que nós somos o templo e a morada de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Então,
Você não precisa mais ser enganado. Você não precisa mais que essas forças espirituais do mal conduza a sua oração, conduza seu pedido, conduza a sua gratidão, o seu agradecimento até a Deus, porque você tem livre o acesso a Deus hoje. Mas Paulo estava dizendo aqui, são esses que são a força espiritual do mal. Eu acho que você conseguiu identificar aí alguma dessas pessoas que eu falei sem citar nome. Sistema miserável e fraudulento que chama-se sistema religioso ou evangélico. Aconselho a todos que querem servir a Cristo, não vá para nenhuma igreja evangélica. Nenhuma dessas igrejas chamado igreja pentecostal, neopentecostal ou qualquer sistema desse, que são sistemas fraudulentos, caídos, sistema que não tem poder para te ajudar espiritualmente, mas para roubar você espiritualmente. Porque para você fazer parte de um ministério desse, tem que ser batizado nas águas, tem que pagar o dízimo, tem que ter medo do diabo, do inferno, dos demônios e tem que viver submetido a eles. E você tem que obedecer e ainda receber uma carteirinha de membro para poder fazer parte desses ministérios. Você, meu irmão, é igreja. Você já é a igreja de Cristo. Você já é o templo e a morada de Cristo. Só precisa que você abra a sua mente, os seus olhos sejam iluminados para que você possa reinar em vida. Colossenses capítulo de número 2, versículo 11. Colossenses 2, 11. Olha o que é que está escrito. No qual também, isso é forte, no qual também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. 12. Tendo sido sepultado com ele no batismo, não das águas, no qual também foste ressuscitados pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, pela fé. Quem foi já batizado na morte de Cristo? Quem foi que ressuscitou na morte de Cristo? Será que ainda hoje precisa ser batizado nas águas para poder ser salvo? Será que ainda hoje você precisa dar um mergulho na água para que seu espírito seja limpo? Isso tudo é enganação, amado. Se você vê uma igreja ou um pastor batizando alguém nas águas, dizendo que é para remissão de pecado, fuja, corra. Isso é mentira, isso é engano. Isso é chamado de força espiritual do mal ou da maldade. Ele não tem verdade para trazer para você. Então quer dizer, Chagas, que todos os pastores que hoje batizam as pessoas nas águas, eles estão errados, enganados, são mentirosos, fraudulentos e não conhecem a verdade. É isso que são. Porque na realidade não existe batismo nas águas. Cristo Jesus já batizou todos lá na cruz. E se você se considera filho de Deus, saia do meio desses enganos. Não precisa mais, você já foi batizado com ele na cruz. Olha o versículo 13. Olha o 13. E a vós, quando estávamos mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, estamos vivos, juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados ou delitos. Ele vai perdoar ou já perdoou? Ele já perdoou. E quando
O sistema religioso, quando os pastores dizem que você tem que ir lá na frente, levantar sua mão, aceitar Jesus, receber oração para pagar pecado, eles estão dizendo que Jesus não fez nada por você. Quem é que está fazendo? São esses hortes espiritual da maldade. São eles que estão enganando você. Olha o versículo 14, que é mais profundo ainda. E havendo riscado o escrito de dívida, riscou, apagou o escrito de dívida que havia contra nós. Não era contra nós, era contra os colossenses, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu ou não removeu? Aqui diz que removeu. Do meio de nós, removeu do meio de nós, cravando-os na cruz. Não era nós, era os colossenses. Era aquele povo. Mas se for levar para os dias atuais e dizer que Jesus morreu por mim, porque na realidade Jesus não morreu por mim, nós podemos dizer, se ele mesmo tivesse morrido por mim, ele já tinha cravado todos os nossos pecados, todo o escrito de dívida lá na cruz. Então eu não devo mais nada. Então eu estou livre do pecado, eu estou livre da maldição da lei, eu estou livre de tudo isso. Agora, o 15 é profundo. Se existisse demônio, se existisse demônio como potestade e principado, que não, na realidade, nunca existiu e não existe. O principado e potestade que eu falei para você que era príncipe ou governo. Príncipe ou governo, que são chamados de principados e potestade no original. Agora, se existissem esse principado e potestade como demônios, Jesus tinha destruído ele aonde? Na cruz. Não existe jamais. Porque o próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz no versículo de número 15, Colossenses capítulo 2, versículo 15, e tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Jesus, ele é o rei de todos os principados e potestade. E se principado e potestade é demônio, Jesus, ele era o príncipe dos demônios. Que na realidade, principado e potestade não é demônios. Principado vem de príncipe, da etimologia príncipe, governo de um estado pequeno. Potestade é governo, governador ou presidente, alguém que tem poder para governar. Então, como eu citei, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele é um governo, ou ele é uma potestade. O nosso governo do estado do Ceará, Camilo Santana, é um principado, melhor dizendo, ele é uma potestade, porque ele tem poder no governo. Então, meus queridos, chega a hora de parar, pensar e deixar de ser enganado por esses cão gulosos que só querem comer o seu dinheiro. Essas forças espiritual da maldade que desviam você do verdadeiro evangelho e conduzem você para um curral, aonde você vai ser aprisionado, acorrentado, laçado por eles, para poder saquear os seus bens, encher o bolso desses cão gulosos e poder andarem de carrão bonito, de iate e comprar jatinho, como estão comprando aí à custa dos seus dinheiros. Esses são os verdadeiras forças espiritual do mal. Efésios capítulo de número 4, versículo 14. Efésios capítulo de número 4, versículo 14. Para que não mais sejais menino inconstante, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente
a maquinação do erro. Paulo já aconselhava já. Não seja menino, mas estude. Procura entender, saber se é real. Se o Chagas Bezerra está pregando, falando esta palavra para você, confira na Bíblia. Vai procurar estudar um pouco mais, porque o Chagas Bezerra pode se tornar também uma influência. E se eu estiver errado, você também pode entrar no engano, pode entrar no erro. Mas procura a entender, pede uma orientação a Deus, pede o Espírito Santo para poder ensinar você. Eu estou mostrando você na Bíblia, não é na Bíblia que você acredita? Esta palavra não é verdadeira para você? Não é a carta magna que vai conduzir você até a Deus? Eu estou lendo na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejais menino, inconstante, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Leva essa garrafa, que essa garrafa é ungida. Chagas Bezerra tomou um gole da água e agora essa garrafa está totalmente abençoada. Leva ela, porque se você derramar na tua casa, agora a tua casa vai ser abençoada, porque o Chagas Bezerra é um homem de Deus. Isso chama-se erro, engano, horte espiritual do mal, que eu poderia estar conduzindo você a um conhecimento pleno de Cristo ressuscitado, e eu estou agora dizendo que a água ungida é que vai te fazer alguma coisa, algum efeito. Isso é mentira, irmão. Versículo 15. Antes, seguindo a vontade em amor, ou melhor dizendo, a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Mas, segundo o sistema, o cabeça da igreja lá não é Cristo, é o pastor presidente. O cabeça da igreja lá é o fundador da igreja, do ministério, o apóstolo. Segundo o cabeça da igreja lá, não é exatamente Cristo, mas é o pastor que tem mais dinheiro. Mas aqui, o próprio Paulo estava dizendo que o cabeça da igreja é Cristo. Eu não sei se você já viu, eu creio que você já viu vários pastores bater no peito e dizer: esta igreja é minha, foi eu quem fundei, esse ministério é meu. Tá certo ele tá errado, tá certo ele. Só que a igreja lá, que são as pessoas, não é dele, são de Cristo. Mas as pessoas que estão lá estão sendo enganadas, ainda não têm um entendimento. Não temos homens como o nosso pastor, mas temos Cristo como nosso pastor. Não temos homem aqui na terra como cabeça da igreja, mas temos Cristo como cabeça da sua igreja. Não temos homens aqui na terra como apóstolo das nossas vidas, mas temos Cristo ressuscitado como apóstolo das nossas vidas. Não temos homens aqui na terra como o homem que vai conduzir você à salvação, mas temos Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Então o mérito aqui não é dos homens, é de Cristo. Ele que é o maior, ele que é o poderoso, ele que é o governador, ele é o príncipe das nossas vidas. Ele sim merece honra, glória, poder e majestade, porque ele era, porque ele é e ele continuará sendo em nossas vidas. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 17, diz assim: disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, ou que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está vendo, sobre esta pedra que é Cristo, sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão mais contra ela. Sobre esta pedra que é Cristo Jesus, vou edificar a minha igreja. Somos edificados em quem? Em Jesus. Somos a igreja dele. E as portas do inferno, a sepultura, o sepulcro, a cova, não pode prevalecer contra a minha igreja. O sepultura, o sepulcro, ou talvez ou mesmo o cemitério, não pode mais segurar o espírito dos eleitos na terra como segurava antigamente. Porque você agora saiu dessa terra, o pó volta para o pó e o espírito volta para onde o veio. Da onde veio o espírito? Veio do Pai. Então volta para lá. 19. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Eu hoje estou reinando em vida. Hoje eu reino com Cristo, porque eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho alegria no Espírito Santo. O que desligaste, pois na terra será, o que ligares, pois na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. E aí os pastores pilantra, safado, cão gulosos, eles usam isso aqui como eles tivessem o poder para amaldiçoar ou para abençoar as pessoas. E ele diz, olha, se eu disser que você vai ser amaldiçoado, você vai ser. Se eu disser que você vai ser abençoado, você vai ser, porque eu tenho a chave do céu. Quem tem a chave do céu? Quem tinha a chave do céu aqui era Pedro, que Jesus entregou para ele como poder, mas isso para levar naquela época o evangelho. Quem és tu, homem, para poder amaldiçoar ou abençoar aquilo que o Senhor já abençoou? Quem és tu, homem, para poder mudar o plano de Deus? Mas aí, existe muitos feiticeiros hoje chamados de pastor, que se por acaso você sair do ministério dele, ele diz que você vai ser amaldiçoado porque a bênção dele não está sobre você. Você não precisa da bênção dele não, querido. Você precisa somente da bênção de Cristo. E ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Ou não abençoou? Abençoou. Sabe onde é que está escrito? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Sabe o que é que diz? Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestes. Estamos abençoados com toda sorte de bênção. Estamos abençoados. Deixa eu te dizer uma coisa, não é o pastor que te escolhe para ser abençoado ou para ser alguma coisa. Cristo já te escolheu e te abençoou. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele em amor, já fomos escolhidos por Cristo. Versículo de número 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua palavra. Não é dinheiro, não é cargo ministerial que vai fazer você ser escolhido ou predestinado para Deus. Você já foi. É só você passar a entender isso e glorificar o nome dele. Ah, irmão, mas o pastor me jogou uma maldição. O pastor disse que eu nunca vou ser abençoado. Ele me amaldiçoou. Mentira. Amaldiçoado é eles que vivem jogando essa maldição. Porque a própria palavra de Deus diz que nós não poderemos ser amaldiçoados e nem condenados por nada. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você já foi livre, você é abençoado, querido, com toda sorte de bênção. Por máximo que eles te amaldiçoem, nenhuma maldição há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, a não ser que você não esteja. Mas se você estiver em Cristo Jesus, pode ter certeza que não há maldição sobre a sua vida. Versículo de número 31, olha como é interessante. Eu gosto demais de ler esses versículos aqui, porque eu me vejo nisso aqui. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisa? Maldição que amaldiçoaram você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas são essas? Todas as bênçãos. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Eu sou eleito, e você? E Deus é Deus quem nos justifica, já fui justificado por ele. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Não preciso de pastor para interceder por mim, porque Cristo, ele intercede por mim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada pode nos separar. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o poder, nem o porvir, nem os poderes, nem nada vai nos separar, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem é que vai poder te separar ainda do amor de Cristo? Será que é os principados? Será que é a potestade? Será que é os demônios? Nada, querido, vai poder te separar do amor de Cristo Jesus que está em nós. Principados e potestade não são demônios, como eles pregam. Principado e potestade não é demônio, o que está escrito em Efésios capítulo de número 6, como sistema fraudulento e mentiroso prega. Principado e potestade são governo deste mundo, ou governador deste mundo. E horte espiritual do mal ou da maldade são todos esses que estão usando o nome de Deus ou fazendo algo em nome de Deus e dizendo ou se colocando no lugar de Deus em cima da terra. Então, meus queridos, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Mais uma mensagem ministrada da parte de Deus para você. Espero que o seu entendimento seja aberto, que os seus olhos sejam iluminados e você possa entender e tirar os medos do seu coração, da sua vida, da sua mente, que não existe esse principado e potestade como demônio, mas são poderes deste mundo tenebroso. Aqui nós não dizemos para você que Deus te abençoe, porque você já é abençoado com toda sorte de bênção. Graça e paz a todos, melhor tarde e até a próxima, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Para quem entendeu esta mensagem, diga comigo: Abba Pai. Fui!